O que foi a ditadura militar e por que ela aconteceu? A ditadura militar durou 21 anos e hoje eu vou trazer os fatos que o Estado brasileiro reconhece sobre a ditadura militar. Vou te mostrar o que aconteceu e você tira a sua conclusão. Senta porque essa história todo brasileiro precisa conhecer. Começou no dia 31 de março de 1964, o Brasil tinha um presidente, era uma democracia e o presidente era o João Goulart. E os militares, com o apoio de setores civis, deram o golpe e fizeram um golpe militar. Golpe de Estado que teve à frente os militares e apoio de setores civis que deu início à ditadura militar, durou de 1964 a 1985. Por que tiraram o João Goulart? E o argumento da época era porque o Brasil ia virar um país comunista e ia se parecer com Cuba. Eles tinham medo do comunismo. Esse era o discurso deles. O resultado prático foi: o presidente eleito caiu, quem assumiu o país foram os militares. Não foi apenas por meses, foi 21 anos, é muito tempo. O que muda na vida das pessoas quando um país vira uma ditadura militar? Vou te explicar de forma simples com coisas concretas do dia a dia. Numa democracia, você escolhe o presidente pelo voto. Numa ditadura, não. Presidentes eram generais escolhidos pelos próprios militares e o Brasil, a população, não podia se meter. Numa democracia, você pode criticar o governo e pode fazer um vídeo como eu estou fazendo agora. A ditadura, não. Existia censura, jornal, música, novela, tudo passava antes pelo governo, antes de ir para o ar. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora provavelmente seria censurado. Se desagradasse os militares, isso seria cortado e censurado. Segundo reportagem da Exame, uma receita de bolo ou um poema podia substituir um texto que os militares não gostassem. Daí ali você sabia que tinha sido censurado. Imagina você ligar a TV e você não poder confiar em nada que está sendo dito porque simplesmente tudo foi aprovado pelo governo antes. E teve um momento que a ditadura ficou muito mais dura, que foi no dia 13 de dezembro de 1968. Foi o ponto mais sombrio da ditadura, que foi o Ato Institucional 5. Eles decretaram a cassação de mandatos, a suspensão de direitos políticos, o fim do habeas corpus e a intensificação da censura. Vou traduzir para vocês o mais grave de tudo isso. Um exemplo, o habeas corpus. O habeas corpus, por exemplo, é o direito que você tem de não ser preso sem motivo. Sem o habeas corpus, o governo podia simplesmente te prender de uma hora para outra, sem motivo, você não podia recorrer, você não tinha direito nenhum. Foi um momento que a ditadura se instalou com toda a sua força, todo o seu arbítrio e sem freio algum. A partir desse momento, quem era contra o governo podia simplesmente ser preso ou desaparecer, e nada ia acontecer com eles. Agora chegam os números, e presta atenção, porque esses números não são números que eu inventei ou que algum partido criou. São os números reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro, apurados pela Comissão Nacional da Verdade. Foi criada justamente para investigar a ditadura militar. Segundo a Agência do Brasil, depois de 2 anos e 7 meses de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade confirmou um relatório da ditadura militar. Isso aconteceu agora no final de 2014. 434 mortes e desaparecimentos da ditadura militar, sendo 210 pessoas que continuam desaparecidas até hoje, que ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas. Vocês têm noção do que é 210 famílias não saberem o que aconteceu com seus entes queridos, não saberem onde estão, se estão desaparecidos, estão presos ou se morreram? São pais, filhos, irmãos que nunca foram encontrados, nunca foram enterrados. Os próprios pesquisadores dizem que o número é ainda maior. Segundo a Comissão de Verdade de São Paulo, foram 50 mil presos só nos primeiros meses da ditadura militar e milhares de pessoas indiciadas por crime político. Tem uma palavra que aparece em todos os relatórios e que é a mais pesada de todas, que é: o Estado brasileiro reconhece que agentes públicos torturaram pessoas. Torturaram presos, torturaram pessoas. Não é acusação da oposição. Reconhecimento do próprio Estado brasileiro. Mas quem eram essas pessoas perseguidas? A maioria das pessoas aqui deve estar pensando que eram criminosos. Do perfil real, segundo o próprio governo, no Ministério dos Direitos Humanos, a maioria dos jovens desaparecidos era formada por jovens, estudantes, ligados a organizações políticas e vivendo nas capitais. Ou seja, a grande parte eram jovens e estudantes, pessoas que discordavam do governo e decidiram se manifestar e acabaram sendo presos, torturados, desaparecidos. Gente que hoje estaria fazendo faculdade, postando opinião na internet, no TikTok, no Twitter. Naquela época, isso podia custar a sua vida. Mas e como o Brasil saiu de tudo isso? Um processo lento que, ao longo dos anos de 1980,
Ser uma pressão enorme da população pela volta da democracia. Um famoso movimento chamado Direitas Já. De milhões de pessoas foram para as ruas pedindo o direito de poderem votar por um presidente e eleger alguém. A ditadura foi chegando ao fim, então, no dia 15 de março de 1985. Depois de 21 anos, o Brasil voltou a ter um governo civil. Em 1988, veio uma nova Constituição apelidada de Constituição Cidadã, justamente para garantir novamente os direitos que foram tirados de muitas pessoas durante a ditadura. Por que eu acredito que todo brasileiro deve conhecer essa história? Não é para te dizer em quem votar, nem para atacar ninguém, nem para trazer viés político aqui. Porque esses fatos, os números, a censura, a tortura, é reconhecido oficialmente. Estão documentados e fazem parte da história do nosso país. E eu acredito que o conhecimento transforma, então conhecer a história do seu país, conhecer o que aconteceu, é a única forma de uma sociedade conseguir decidir o que ela quer no futuro, o que ela quer daqui para frente. Ou talvez o que ela não quer que se repita. Eu te entrego os fatos e você define a sua conclusão.